Honra ao Mikhail Ivanov. Segunda parte. Questão. Ultimamente, senti como uma espada perfurar, ao nível do coração e uma luz branca desenvolver-se para o alto. Isso corresponde aos novos pilares. Pode corresponder, mas isso depende, também, é claro, de qual é o efeito. Obviamente, quando a espada de Miguel perfura, verdadeiramente, o coração, o que acontece? Você se torna um crucificado e estão na consumação do amor. Se não há consumação do amor, esse fogo interior do coração, após, é uma aproximação, mas não é a verdade. Tudo depende das consequências. Quando Miguel perfura, verdadeiramente, o coração, vocês o sentem passar no momento, mas sua vida é transformada exatamente após, e definitivamente. Portanto, é necessário diferenciar o que é visto do que tem um efeito, efetivamente, sobre a energia. Da realidade do processo que transforma toda a vida, instantaneamente. Questão. Se, antes da falsificação, os caminhos que você acaba de descrever estavam ativados, isso significa que se poderia, hoje, lembrar-se da relação entre esses diferentes caminhos. Mas na condição de que vocês tenham estado, naquele momento, num corpo carbonado. Mas não há necessidade de lembrar-se disso, porque isso já foi tomado como exemplo. Quando vocês movem o indicador, será que vocês conhecem o nome do nervo, dos vasos, dos músculos, dos tendões que fazem mover o indicador? Quando vocês estão na unidade, esses circuitos estão ativos, mas não se tem lembrança deles. Vivem-se, vibram-se eles. Eles desencadeiam processos espirituais que lhes foram dados por irmão K, por Sri Aurobindo e outros. Portanto, a lembrança intelectual nada quer dizer. É um estado vibratório. Com os filtros que vocês têm na encarnação, nós somos obrigados a dar-lhes palavras. Mas imaginem, por exemplo, que vocês são um bebê que acaba de nascer com um cérebro de adulto e que lhe explicam como funciona o indicador para que vocês consigam fazê-lo funcionar. Mas será que, depois, vocês têm necessidade de saber qual é o nome do nervo, do músculo, dos tendões que fazem mover o indicador? Não, vocês dele se servem. É exatamente a mesma coisa para todos esses atalhos, todas essas estrelas, todas essas portas e todas essas transformações de luz vibral em seu interior. Não é o conhecimento das funções que cria a função. Simplesmente, devido à particularidade do cérebro humano e da encarnação, nós lhes demos elementos específicos. Mas compreendam, efetivamente, que não é porque vocês conhecem isso, intelectualmente, que é, necessariamente, vivido. Como sempre, não é o conhecimento, assim, exterior, que é importante, é a vivência vibratória. O conhecimento nada lhes aporta ao nível da consciência. Questão. Desconfortos ao nível da garganta, problemas de deglutição, raspar a garganta, formas de bloqueio nesse nível, podem impedir esses processos. Sim, é claro, porque, em especial, os desenvolvimentos do triângulo do ar e da água passam pelas faces laterais da garganta, para aqueles que sentem os circuitos energéticos. É por isso que o arcanjo Uriel, durante o mês de dezembro, havia iniciado a abertura da boca e a passagem da garganta, que alguns viveram, naquele momento. Mas lembrem-se de que vocês têm, como eu disse, cada um, seu timing. Alguns começam a viver, unicamente agora, a passagem da garganta, que se pode ajudar, efetivamente, pelos triângulos elementares laterais, quando eles se revelam, e nas portas unidade e AL. Questão. Se a ionosfera é um envelope que corresponde àquele do mental no humano, a ionosfera desaparecida, o mental humano terá, igualmente, completamente, desaparecido. Sim. Assim como o corpo físico, o corpo etéreo, o corpo astral e o corpo mental, uma vez que não haverá mais corpo causal. O mental é uma especificidade do cérebro na 3D dissociada, dado que vocês estão cortados do supramental. Se não há mais mental e não há mais corpo, resta-lhes mais o quê? Apenas a luz branca e a consciência. Questão. Naquele momento, o supramental terá, justamente, substituído absolutamente tudo? Inteiramente, sim, é claro.
Mesmo aqueles que irão ao que se chama 3D unificada, com esse corpo, de maneira temporária, ou sem esse corpo, terão uma estrutura unificada. Isso quer dizer que, mesmo num corpo carbonado, a estrutura do cérebro não será mais, jamais, cortada. Isso quer dizer o que? Não será mais, jamais cortada. Isso quer dizer que, em especial, os pontos dos 4 Oyotakudeshi, dos 4 triângulos elementares, serão ativados, de imediato. Há, na Terra, um animal que é multidimensional, há vários deles, mas um, sobretudo, que é muito interessante, que é o golfinho. O golfinho não tem, de modo algum, o mesmo cérebro que o homem. Há lóbulos a mais. E esses lóbulos são, justamente, o que está religado a essa multidimensionalidade, ou seja, o triângulo do ar e da água. Questão: as baleias têm as mesmas características? Sim, perfeitamente. O que é a multidimensionalidade, num corpo carbonado? É muito simples. É estar, ao mesmo tempo, num corpo carbonado, mas poder estar, ao mesmo tempo, consciente e lúcido dos outros corpos, nas outras dimensões. Por exemplo, nos tempos antes das falsificações havia, sobre a Terra, uma multidão de formas de vida, não unicamente humanas. Havia os gigantes, vocês sabem. Havia, também, seres, como os golfinhos, já, que estavam presentes, mas não unicamente golfinhos que vivem na água, havia, também, golfinhos que vivem no ar. São delfinoides. Eles são multidimensionais. Eles eram multidimensionais, apesar é um mau termo, mas, digamos, sim, apesar, que eles tinham, de qualquer forma, um corpo carbonado. Portanto, eles estavam, ao mesmo tempo, nesse corpo, mas também, do mesmo modo, religados à unidade, vivendo a unidade e vivendo a existência. A separação, justamente, consistiu em isolar esse plano dos outros planos. Mas, com o tempo, não foi uma simples ruptura, como se cortasse um fio. Há estruturas que se desenvolveram na sequência disso. Essas estruturas, vocês as conhecem, foram desenvolvidas há pouco tempo, nas quais se apoiaram Ahriman e Lúcifer, o baço, o fígado. Mas, também, atrofias do cérebro em zonas precisas. É tudo isso que deve ser encontrado. Mas isso não pode ser encontrado, inteiramente, num corpo que funcione menos rapidamente do que o corpo de existência, porque o hábito está aí, porque as transformações do DNA foram tais que essa estrutura humana, tal como a conhecemos, não está adaptada à unidade. Questão: vivo sonhos extremos, potentes, dos quais guardo o impacto ao acordar. Eu vivo, realmente, em outros planos de consciência o que eu vivo nos sonhos, ou será uma ilusão? Tudo é possível durante os sonhos. Alguns sonhos, para alguns de vocês, são acesso a estados de consciência unificada. Para outros, é, simplesmente, o acesso ao outro lado do astral. Portanto, pode ser tanto ilusório como verdade. A única diferença é a impressão que é deixada, a impressão, extremamente potente, vibratória, da informação que é vivida, que pode prosseguir no dia. Nesse caso, há fortes chances de que isso seja ligado ao acesso à existência. Foi-lhes dito que alguns seres acederiam à existência de diferentes modos. E alguns, durante o sono. Questão: que são agulhadas, em lugares precisos, um pouco por toda parte no corpo. É a ativação da luz vibral em vocês. Vocês acolhem partículas adamantinas. Antes, era, geralmente, sobre a coroa da cabeça, a coroa do coração, o sacrum. Agora, isso pode tomar o conjunto do corpo. São agulhadas extremamente rápidas, como golpes de agulhas que percorrem todo o corpo. Isso é a irradiação pela luz. Questão: a que pode corresponder à percepção de batimentos cardíacos irregulares, muito intensos, mas com uma sensação bastante desagradável associada. É necessário, efetivamente, mais cedo ou mais tarde, para viver a ascensão, deixar esse corpo, parece-me. São as primícias. Há a respiração pelo coração, isso lhes foi explicado, aliás.
Mas é necessário compreender, também, que o calor do coração, o fogo do coração, dá uma impressão de coração que para, e, por vezes, palpitações, ou de coração que não tem mais seu lugar para bater. Mas todos esses elementos concorrem para conduzi-los ao estabelecimento na nova dimensão. Cada um vai ao seu modo. Questão. É a mesma coisa quando se sente sensações de queimaduras, de perfuração no nível do coração físico? Sim, é claro, é do coração físico que eu falo, também. Questão. Uma grande fadiga, física ou intelectual, faz parte dos mesmos processos. Isso pode fazer parte. Eu repito, ainda uma vez. Como vocês querem transferir sua consciência ao corpo de existência, se tudo funciona perfeitamente bem, aqui, nesse templo, cardíaco ou corporal? É necessário, efetivamente, que, a um dado momento ou em outro, o processo de ascensão realize-se, não? Questão. Eu esperava que as vibrações tornassem-me mais leve. É completamente o caso, a partir do momento em que você aceita e não enquanto há resistências à luz. Então, que sejamos claros. O que eu chamo resistência jamais é inconsciente. São, sempre, nesses tempos finais, as coisas que vocês não querem ver. As coisas que vocês não querem ver, isso foi explicado, de modo admirável, por algumas estrelas e por alguns anciões, chama-se a isso, geralmente, o ego espiritual. O abandono à luz é a não resistência. Portanto, viver a dissolução e a alegria, se você mesmo sabe que é isso e que você me descreve algo que o torna pesado, isso quer dizer o quê? A resposta foi toda encontrada, não é? Aquele que não resiste, aquele que não tem medo vive a dissolução na alegria. O que eu chamo o ego espiritual é o que? É nada mais do que a personalidade que se apropria da luz para seu pequeno si, ou seja, para o eu. São duas soluções. Resistência ou abandono. O abandono é leveza e alegria, o que quer que viva o corpo, o que quer que viva a consciência, quer seja mesmo a doença a mais terrível. Se vocês estão na unidade, qual importância vocês querem que isso tenha? Se, em contrapartida, vocês estão nos mecanismos de apropriação da luz, o que vai acontecer? Sim, é claro, vocês vão manifestar o peso, náuseas e medos. E vocês se dizem, mas eu sei que é a dissolução, eu quero viver a dissolução, eu quero viver a leveza. E eu respondo, naquele momento, o que é que o impede? É um processo que estaria no exterior de você, fora de você. A ação da luz é direta e, se não encontra nem oposição, nem resistência e, naquele momento, há dissolução na alegria. Eu diria mesmo, qualquer que seja a zona de peso, ele não é mais vivido como um peso. Enquanto há persistência de um sintoma que vem a incomodar, o que é que incomoda? É importante que eu diga. Quando a luz invade-os, vocês vivem a paz, a alegria, a serenidade e a dissolução, é o acesso ao samadhi. Se a luz desencadeia processos que vão ao inverso, o que vocês concluem disso? A luz lhes quer o mal. Sim, ela quer o mal ao ego, isso é certo. Se vocês aceitam totalmente a luz, é o mesmo princípio que Sri Aurobindo havia chamado choque da humanidade, com as diferentes etapas. Nota. Ver a canalização de Sri Aurobindo, de 17 de outubro de 2010, na rubrica Mensagens a ler. Enquanto há resistências, há sofrimento. Enquanto há resistências, há medo. Enquanto há resistências, pode haver vibração, pode haver momentos de dissolução, mas isso vai alternar com momentos de pesos, com náuseas, com a atividade mental que vai reforçar-se. O que é que resiste, naquele momento, se não é o ego? Não há outras palavras para isso. Quer vocês queiram ou não. Nós havíamos dito, aliás, que a luz penetra, não do mesmo modo, mas em quantidade igual, em todo o mundo. Simplesmente, conforme os centros que estão abertos, o efeito não é o mesmo na consciência e no corpo. Isso foi, em todo caso, parece-me, muito claro, no que lhes disseram uns e outros, em relação a este período final específico. Questão. O mental é indissociável do ego. Inteiramente.
exceto aquele que acedeu à unidade e que viveu a ignição da coroa radiante do coração, inteiramente, que tem um mental que está ao serviço de sua luz. E não é mais o mental que se apropria da luz. A diferença é fundamental e se vê no comportamento, no humor e na ação dessas pessoas. Num caso, há abandono. No outro, há resistência. Enquanto vocês estão no ego, o mental é o mestre a bordo. Quando vocês viveram, inteiramente, o supramental ou a ativação da coroa radiante do coração, realmente, naquele momento, o mental está ao serviço da luz e não pode mais perturbá-los, de maneira alguma, nem por medos, nem por projeções, nem por qualquer interrogação. Questão: estou triste, enquanto estava feliz. Como, então, encontrar essa unidade? Abandonando-se à luz. Questão: como abandonar-se, o melhor possível, à luz? Abandonando-se. Aceitando a humildade e a simplicidade. Mestre Felipe, nota, Felipe de Lyon, falou-lhes: enquanto há o mínimo grama de falta de humildade ou de simplicidade, ninguém pode penetrar o reino dos céus, se não volta a tornar-se uma criança. É necessário aceitar nada ser, aqui, para ser tudo, lá em cima. Isso não afirma agir com a luz. Isso afirma estar na transparência. Isso lhes foi explicado de todos os modos possíveis. É necessário ser claro consigo mesmo. Se vocês têm vivido estados de dissolução, como muitos, e hoje se manifesta apenas mais sofrimento, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, simplesmente, que há resistências. Mas não é necessário condenar-se, contudo. É necessário aceitar ver e aceitar e deixar-se transformar. Não por qualquer vontade. Simplesmente, dizer, como o Cristo: Pai, eu entrego meu espírito entre suas mãos. E, naquele momento, tudo irá bem, mesmo a crucificação. Questão: por que Serete, em 2005, preconizou ter velas em cera de abelha? É muito simples. Eu também disse isso. Mas há muitas coisas que aconteceram depois. Houve os casamentos celestes, que foram realizados à maravilha. E a quantidade de ancoradores de luz e de semeadores de luz não é, de modo algum, a mesma que naquela época, quando estávamos muito inquietos. Mas, aí, nós não estamos mais inquietos, vocês vão, todos, ascensionar. Elas não são mais indispensáveis, exceto para aqueles que creem nisso. Eu mesmo, na época, havia falado de fazer provisões, mas isso nada mais quer dizer, uma vez que, lembrem-se, quanto mais o tempo encurta-se, em relação a datas limites, menos o tempo, portanto, que resta, é amplo. Torna-se cada vez mais estreito, não é? Portanto, vocês não têm que se ocupar de grande coisa em relação ao que pensávamos há 10 anos ou há 20 anos. Questão: sinto 2 pontos que vibram permanentemente nos ombros, que não correspondem a pontos descritos. Mas nós não lhes demos todos os pontos que existem. Não se sairia disso jamais. Há quem vai sentir vibrações no dedão do pé. Será que nós falamos do dedão do pé? Não. E, no entanto, isso existe. Há outros pontos, mesmo ao nível das coroas radiantes da cabeça. Nós falamos das 12 estrelas e do ponto ER, mas jamais falamos de pontos que estão na pequena coroa. Há outros também. Não temos mais perguntas, agradecemos. Então, caros amigos, eu lhes transmito todas as minhas bênçãos. Fiquem bem. Até muito em breve.